Vamos falar agora da eleição Bola de Ouro com Dembélé, jogador do PSG eleito Bola de Ouro. Eleição que aconteceu na tarde da última segunda-feira, tarde aqui no Brasil. E todo mundo esperava uma disputa acirrada entre o Dembélé e o Lamine Yamal, Vamp. Mas, segundo a organização da premiação Bola de Ouro, o Dembélé foi eleito com bastante folga. Os votos dos jurados serão revelados apenas no próximo sábado. Dembélé, então, fica com o primeiro lugar, eleito Bola de Ouro, melhor jogador da temporada 24-25. O Lamine Yamal, o segundo colocado. E o Vitinha, também do PSG, como o terceiro melhor jogador da temporada. O Rafinha, jogador brasileiro do Barcelona, na quinta posição. E o Vinícius Júnior, o 16º colocado nesse ranking do Bola de Ouro. Tá aí na tela para você também que nos acompanha com imagens pelo YouTube. Mbappé, o sétimo, alguns jogadores que aparecem aí, além do Salah na quarta posição e o Hakimi do PSG também como o sexto melhor jogador do mundo. E aí, Vamp, gostou? Concorda? Discorda? Tudo vai muito em cima não melhor do ano, tudo em cima da temporada, né? Porque se o Liverpool é campeão europeu, com certeza o prêmio seria do Salah. Se o Real Madrid é campeão europeu, com certeza seria para o Mbappé. Se o Bayern de Munique é campeão, com certeza daria Harry Kane. Como o Paris Saint-Germain foi campeão europeu, tanto que teve 6 ou 7 atletas do Paris Saint-Germain ali concorrendo entre os 20, o Hakimi terminou em quarto, ele é o melhor jogador do mundo. Talvez na posição ele esteja entre os 4 melhores dele, mas no geral, e o Dembélé, como foi o principal jogador do Paris Saint-Germain em gols, em assistência, deu ele. Mas se pegar o número, se o Yamal e o Rafinha ganham a Liga dos Campeões, daria um dos dois. Eu vi mais dessa forma, E você falou que vai sair. São 100 jornalistas, diferente do prêmio da FIFA, que é jornalista, torcedores e capitães de seleções e treinadores, Então, fica ali pro jogador, pro time campeão e pro jogador que for o principal jogador do time junto com o Vitinha, por isso que o Vitinha termina ali na terceira colocação, Normal. Agora você fala assim, Dembélé é o melhor jogador do mundo. Pra mim, na temporada, ele foi o melhor jogador da temporada, também não acho, mas o melhor jogador do time dele, junto com o Vitinha, para a conquista do título. Bruno Prado, Dembélé eleito Bola de Ouro. E o que o Vamp... Olha só uma coisa, a pessoa do Dembélé chega agora na seleção francesa, data FIFA, e vai olhar pro Mbappé. Eu sou melhor que você. É aquela história, Na teoria, mas na prática não, Bruno Prado, Dembélé eleito, então, Bola de Ouro, melhor jogador da temporada 24-25. E o que o Vamp falou, faz muito sentido. O jogador que conquista a Champions acaba levando um favoritismo. O que acontece também quando é um ano de Copa do Mundo, Às vezes tem essa interferência do jogador que é campeão do mundo, acaba tendo esse favoritismo, mesmo não sendo campeão, mas aparece ali no top 3, mesmo não sendo para isso, Assim, tem total ligação com o título da Champions League, Então, escolheram um jogador do Paris Saint-Germain, um mais conhecido, um atacante, enfim, que fez realmente uma temporada muito boa, mas por isso que, assim, acho que esses prêmios eles recebem mais valor do que eles merecem por isso, O Dembélé, ok, uma temporada muito boa, mas acho que ele está bem distante de ser o melhor jogador do mundo, Então acho que, sim, tem a premiação, ok, a temporada, mas, assim, levar isso como uma coisa, Então ele é o melhor, e como ele ganhou uma bola de ouro, quer dizer que ele é melhor que o Mbappé. Não é melhor que o Mbappé, não tem uma carreira melhor que o Mbappé, é outro nível de jogador, acho que nem estão ali na mesma hierarquia. Acho que o Mbappé é um jogador muito maior que ele, comparando aí um francês com outro francês. Mas, assim, existe a premiação, mas a importância é isso, assim, eu acho que é errado colocar isso como se fosse determinante na carreira de um atleta. Se o cara ganhou uma bola de ouro, a carreira dele é um sucesso. Se o cara não ganhou, a carreira dele é um fracasso, assim.
E isso eu acho um exagero enorme. O Dembélé, claro, é um cara que chegou no alto nível ali, já jogou no Barcelona, está no Paris Saint-Germain, jogador que jogou Copa do Mundo com a seleção francesa em 2018, foi campeão, era reserva em 2018, mas fez parte do elenco campeão, foi titular em 2022 do time que foi vice-campeão. Então, claro que é um jogador de alto nível, chegou na elite do futebol. Mas assim, dentro dessa elite, né, que já é muito difícil chegar nessa elite, são poucos que conseguem, dentro dessa elite eu acho ele um jogador bem normal, assim, um bom jogador, mas não coloco ali, você pegar jogadores do mais alto nível do futebol europeu. Para mim, o Mbappé é um jogador muito melhor que ele, o Lamine Yamal é um jogador muito melhor que ele, o Pedri, meia do Barcelona, ficou em 11º nessa lista, achei isso aí uma loucura, é um jogador melhor. Acho o Harry Kane um jogador melhor que ele. Enfim, mas ok, o critério foi votado e ele ganhou. Só acho que assim, você tem que minimizar a importância disso, né? Não colocar, nossa, então como ele tem a bola de ouro, ele é melhor que o Mbappé. Não, uma coisa é a temporada, escolheu um jogador ali do melhor time da temporada e o cara ganhou, ok, parabéns para ele, mas eu não acho que ele está nesse nível assim de um jogador entre os melhores do mundo, assim. Eu teria dúvida se eu colocaria no top 10, não nessa temporada, foi essa temporada ok, mas no geral, quem são os 10 melhores do mundo? Eu tenho dúvida se ele entraria nessa lista, se eu fosse fazer uma lista. Ele que na temporada somou ali 60 jogos, 45 como titular, e com isso 37 gols, 14 assistências, somando 51 participações em gols também. A arte na tela para você que nos acompanha pelo YouTube e pelo aplicativo Panflix. Então, 51 participações em gols em 60 jogos. 79 minutos para ele participar de um gol. E aí temos o número de 2,3 passes decisivos por jogo e 24 grandes chances criadas. Além de 3,6 finalizações por jogo e mais 1,4 dribles certos por jogo. Os números aí de Dembélé na temporada 24-25. Mauro, você sempre fala isso, né? Que essas premiações assim, muitas vezes dão ali uma importância maior a elas do que deveriam. E no caso do Dembélé, é um caso muito claro disso, porque como o Bump e o Bruno citaram, ele não é mais jogador do que os outros dessa lista, mas conquistou um título importante, foi decisivo pelo seu clube e acaba sendo eleito aí no Bola de Ouro. Sabe o que eu tenho para dizer para ele sobre isso? Parabéns, Dembélé. Valeu. Não tem, né, muito o que falar, né? Não é nada, você encheção de linguiça ficar falando sobre isso aí. Ganhou. Alguém está preocupado com isso? Sério? Será que o torcedor do Palmeiras que vai jogar amanhã está preocupado que o Dembélé ganhou? Problema dele, mais uma eleição, mais uma votação. A gente fala isso, até já teve colega que ficou chateado, mas não é por mal, assim. Eu acho que ninguém, eu me incluo, obviamente, assiste uma quantidade de jogos tão grande a ponto de fazer uma justa eleição do melhor. Porque assim mesmo, dentro do futebol europeu, um cara que veja muitos jogos, ele vê os jogos, é impossível, você tem que ver os jogos dos times menores. De repente tem um jogador que atua no time que faz uma campanha média, sei lá, alguém na Atalanta, na Itália, podia ser o melhor jogador da temporada, o cara destruiu. Ah, mas não foi campeão, mas o futebol é coletivo, o prêmio é individual ali, sabe, é impossível. Então é muito assim, pela grife. O Messi e o Cristiano Ronaldo ganharam títulos de melhor do mundo, da FIFA, o outro lá e tal. Às vezes até meio que naturalmente. Acontece, o cara vota a Messi, Cristiano. Isso se repete há anos, gente. Quando o Cannavaro ganhou em 2006 o prêmio, porque a Itália foi campeão, um zagueiro, um ótimo zagueiro, mas aquilo foi um exagero, claro, para valorizar a Copa do Mundo, claro. Tinha que colocar alguém da Itália. Não tinha um Paulo Rossi em 2006, como teve em 82, um herói atacante, né, goleador. Então, puseram o zagueiro. Nada contra os zagueiros, eu acho até injusto, né, quando se vota mais em atacantes. Mas só ali o zagueiro entrou. Goleiro não tem chance, no máximo pode ficar entre os três. O goleiro não tem chance. Então, assim, o cara vota nos jogadores mais espetaculares, que fazem gols. E nesse caso nem é isso, né? Concordo com o Bruno. Ele é um bom jogador, muito bom jogador, mas não está no patamar do Mbappé, por exemplo. O Mbappé, para mim, é o melhor jogador do mundo. O melhor jogador de futebol da atualidade, para mim, é o Mbappé, o com mais potencial.
você pegar um time arrumado e ele estiver numa fase boa, para mim ele é o melhor jogador, porque o Messi e o Cristiano Ronaldo já estão em ligas inferiores aí, tecnicamente, né? Liga Recreativa dos Estados Unidos, Liga Geopolítica da Arábia Saudita. É diferente estar jogando na Premier League, um campeonato espanhol, no Real Madrid, no Barcelona, brigando por título europeu, ou na Alemanha, no Bayern, ou na Itália, num dos grandes da Itália. É outra situação, né? Então, mesmo o PSG na França, né? Que joga uma liga que ele domina, mas briga na Europa com os gigantes europeus. Então, acho que essa premiação é mais uma. Bom para o jogador, ele coloca lá um troféu lá na sua casa, tira uma onda, o seu empresário já pode negociar contratos melhores, que bem ou mal esse prêmio vai trazer para ele benefícios, mas não mostra nada em termos assim, esse cara é o melhor e tal. Enfim, eu não curto muito essas premiações individuais. Antigamente, isso aí era coisa de ator, né, do Oscar, de Emmy, esses prêmios, né, e de publicitário. O publicitário adora dar prêmio para publicitário. Sério, sempre, isso aí é assim desde que o mundo é mundo. Agora tem para jogador, um esporte que é coletivo e essa votação dá uma importância muito grande, o esporte é coletivo, né? E jornalista, tem um monte de prêmio de jornalista que assim, é prêmio, na verdade, muitos são assim, votação na internet, é o cara que é mais gente boa. Então, pô, o que quer dizer? Isso quer dizer nada, isso é uma bobagem. E até para político também. Tem para tudo. Eu acho pouco relevante, sinceramente, não me importo muito com isso, não. E agora tem aqui, ainda pra gente fechar esse assunto, essa o Vamp vai gostar. Que ele fica ali olhando as fofocas e tal. Bom, fica? Ele fica olhando as fofocas e teve um bafafá, digamos assim, porque olha só, Mauro, Vamp, Bruno... Pai do Yamal. Exatamente. A família do Lamine Yamal, eles reclamaram. Diz que ele é xarope. O pai dele reclamou. A vitória do Dembélé não caiu bem para o entorno de Lamine Yamal. O pai do atacante do Barcelona detonou a premiação e disse que o filho deveria ser eleito o melhor jogador do mundo. O Lamine, como nós dissemos aqui, ficou na segunda posição e ganhou como melhor jogador jovem pela segunda vez consecutiva. Temos aí a arte para colocar do que disse, né, o pai do Lamine Yamal. Está aí na tela. Abre aspas. Acho que é o pior. Não vou dizer roubo, mas dano moral a um ser humano. Acho que Lamine Yamal é o melhor jogador do mundo de longe, por uma margem enorme. Não porque ele é o meu filho, mas porque ele... A parte é boa. Não é porque é meu filho, não. Faz essa ressalva. Mas porque ele é o melhor jogador do mundo. Acho que não há rivais. Lamine Yamal é Lamine Yamal. Temos que dizer que algo muito estranho aconteceu aqui. Ano que vem, a bola de ouro será espanhola. Fecha aspas. Aí, ó. O pai, pô. Aí, como melhor jovem também, né? Ele ganhou o Estevão ficou em quarto. Isso. Pai, não porque eu sou pai, não, mas é meu filho. Em casa. Vai dar aquela moral, né? Ele não ia detonar o filho, né? Pô. É isso, né, Bruno? Essas coisas não tem muito o que falar, né, sobre isso, mas tá aí também essa reclamação aí do pai do Lamine Yamal. O Lamine Yamal que nessa temporada, só para fechar agora com os números dele, né, marcou 18 gols e contribuiu com 25 assistências em 55 jogos. Sim, para mim o Lamine Yamal é um jogador bem melhor que o Dembélé, mas aí é a minha opinião. Cara, acho que essa coisa dos parentes dos jogadores ficarem publicamente falando, isso tem acontecido bastante. Claro que as pessoas têm o direito de se manifestar, se colocar, enfim, mas normalmente isso só atrapalha, né? Que o parente, o pai, o irmão, a esposa, enfim, a mãe, eles gostam do filho ali, da pessoa que é da família. Então, acabam falando com emoção. Isso aí são coisas para você falar dentro de casa, falar entre eles, né? Publicamente, acho que tem que deixar isso de lado. Acho que era até melhor para os jogadores falar, família, publicamente... E os jogadores são tão blindados, né? Os jogadores são blindados, aí é a família que acaba falando. Porque, assim, como eu falei, para mim o Yamal é melhor que o Dembélé. Se eu fosse escolher, você acha que o melhor Yamal é o Dembélé? Para mim o Yamal de longe. Mas é uma votação e perdeu e acabou, pronto. Perdeu e respeita aí o cara que ganhou. O Dembélé ganhou, não tem culpa nenhuma disso, pô. Parabéns a ele, eram as regras da votação, o cara ganhou. Então perdeu, acabou. Perdeu, respeita o outro que ganhou.
É isso, Lamine Yamal que conquistou a tríplice coroa pelo Barcelona, campeão do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha.